Saúdo a todas com a paz do Senhor, muita saudade das irmãs. Irmãs, hoje nós vamos falar do nosso projeto, que é Mulheres que Inspiram. De uma mulher que inspira é Dorcas. Hoje nós vamos falar dela, porque está em Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que faziam. Onde aconteceu essa história? Aconteceu em Jope. Era uma cidade que tinha um porto. E neste porto, os homens que moravam ali tiravam o sustento do próprio porto, porque eles colocavam seus barcos e faziam suas travessias para negociar. Então, muitos desses barcos não retornavam, porque afundava e não chegava em casa esses homens que eram provedor dessas mulheres e dos seus filhos. E onde Dorcas entra nessa história? A Dorca entra nessa história pelo seguinte, porque ela, observando, ela via aquelas mulheres no maior sofrimento. Você já imaginou uma pessoa que é o provedor simplesmente não voltava mais para casa? Então entrava muito em desespero, não tinha como fazer que os filhos e podia prover a sua casa. Então, naqueles momentos, era muito difícil para essas mulheres. E ela ficando ali observando, ela disse, eu não posso só ajudar de forma como ia para o tabernáculo, andava na comunidade, ajudava muitas pessoas que precisavam, mas ela disse, eu preciso fazer mais, eu preciso de ajudar mais. O que ela pensou? Gente, como eu sei costurar, e ela sabia costurar, era uma mulher, naquela época, era uma profissão nobre, porque não existia indústria, não existia nada disso para que chegasse pronto em sua casa, então teria que fazer. E nisso, Dorca pensou, vou ajudar essas mulheres. Eu vou costurar vestidos, vou costurar túnicas e vou ajudar elas, o que estão sendo necessitado. Então ela fez desta forma. Por quê? Porque Dorca era uma mulher diferenciada entre as outras. Ela tinha o amor, aquele amor pelos seres humanos. Ela tinha vontade de ajudar, ela se dispunha a ajudar, ela praticava o amor. Então, ela não se preocupava com ela preocupava com as outras pessoas. Então, Dorca, ela fazia de maneira especial, que não era só a obra que ela fazia, ela tinha a fé. Então, a fé e a obra de Dorca. Como que ela fazia isso? Ela ajudando. E ela tinha este amor com aquela comunidade. E um certo dia, ela veio falecer. Então, o que aconteceu com aquelas mulheres? Aquelas mulheres ficaram toda desnorteadas, toda envoroçada, não sabia mais o que fazer. Porque tinha uma pessoa que elas podiam contar, que era Dorcas. E Dorcas, amorosa, talentosa, em tudo que ela fazia, ela tentava fazer o melhor. Não para se aparecer para ninguém, mas porque era dela. Era algo que ela tinha dentro dela. Então ela fazia com o maior amor por aquelas mulheres. Uma pessoa dessa vem a morrer,
Que falta faz uma mulher desta? Então o que aconteceu? Foram para a casa de Dorcas, aquelas viúvas, deram banho em Dorcas e colocaram ela no quarto, na parte do alto. E passando-se os mensageiros, 2 mensageiros que estavam passando, viram aqueles alvoroços tudo e perguntaram o que tinha acontecido. E aí um deles tiveram a ideia do próprio mensageiro. Pedro está por perto. Vocês gostariam que eu chamasse? Aí eles foram para poder chamar Pedro. Rapidinho eles foram atrás de Pedro. E Pedro estava por perto mesmo, estava em Lida. O que aconteceu? Pedro veio. Chegando, aquelas mulheres, todas queriam falar ao mesmo tempo o acontecimento. E por que uma mulher dessa teria tido morrido? Se era tão boa, como que ela poderia ter morrido? Inconformada, aquelas mulheres começaram a questionar a Pedro. E Pedro olhava para uma, olhava para a outra e disse: por favor, me deixe só com Dorcas. Elas se retiraram do quarto. E ele foi orar. Dobrou o seu joelho e foi orar. Aí foi a hora que aconteceu o milagre. Dorcas estava ali e ele, olhando para ela, ele não a chamou de Dorcas, mas chamou de Tabita. Ele disse para ela: Tabita, levanta-te. E Tabita levantou. Então, todos naquele momento ressuscitou a fé de Pedro com a fé de Dorcas. Foi um acontecimento histórico na comunidade. Então, uma mulher como Dorcas, a gente fica pensando que Dorcas não era só crente. Ah, não, Dorcas é crente. Não. Dorcas foi discípula. O que é ser uma discípula? Discípula é aquela que faz a vontade de Deus, o querer de Deus. Ele obedece. Então, naquela época, era chamado só os homens de discípulo. Mas ela foi a única mulher na Bíblia que é chamada discípula. Por causa dos seus feitos, das suas maravilhas que ela fazia, não para se engrandecer, ela fazia por amor ao próximo. Então nós temos que amar o nosso próximo. E nós podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos fazer. Em pequenas coisas, pode ser feito de maneira em especial e agrada aos olhos de Deus, e nós estamos ajudando. Como assim? Você simplesmente ter uma vizinha que muitas vezes está angustiada, está triste. Muitas vezes uma vizinha até joga uma indireta para você, mas você, no seu mundo, você não dá atenção. Mas é tão pouco para fazer a diferença. Então, você vai até aquela pessoa com a tua palavra amiga, ou você fazendo um cafezinho e dando para aquela pessoa vai sentir diferente. Por quê? Porque ela vai ver o teu amor. E nós possamos ser uma pessoa igual a Dorcas. Que pessoas ser Dorcas neste mundo que estamos vivendo, de grandes conflitos. Mas nós podemos fazer a diferença. E que Deus abençoe a todos.